Uso do celular e dor cervical. Você precisa se preocupar com isso? Querido colega fisioterapeuta, você tem que dar alguma recomendação, organizar a postura, algum cuidado ergonômico ao usar o telefone ou o computador? Eu sou o Rodrigo Ângelos, eu sou fisioterapeuta e osteopata DO e eu vou falar com você agora sobre esse tema que é tão importante no que diz respeito à saúde de uma maneira geral. Pois bem, com frequência a gente vê as pessoas querendo corrigir ou orientar como que nós devemos nos posicionar na frente de computadores, na frente do telefone, como sentar na cadeira, no sofá para ver televisão, principalmente sugerindo que essas posturas, essas posições na frente desses equipamentos possam ser um fator de risco para o surgimento de dor no pescoço ou até mesmo de patologias, doenças da coluna vertebral, como desgastes e até mesmo as hérnias de disco. Pois bem, vamos ao que interessa, né? A ciência hoje, os estudos de qualidade, os estudos que avaliam incidência, prevalência, eles não conseguem fazer uma associação de dor cervical com a posição, a postura da cabeça, mesmo em diferentes ângulos, tá? Com frequência, eu observo e muitas pessoas me mandam, mostram, alguns pacientes trazem esse relato para cá, vejo alguns colegas postando aquela imagem dos ângulos da cabeça e o quanto que a cabeça pesa em determinados ângulos, como se isso fosse um fator de risco. A fonte que sugere isso é uma fonte controversa, é um estudo de baixa qualidade e que ele não, o que ele se propõe a avaliar não sugere ser um fator de risco para levar a dor cervical ou outros problemas como eu já citei. Dessa forma, nós não precisamos nos ater a orientar as pessoas a ter cuidados posicionais da cabeça no espaço ao usar o computador, ao usar o telefone ou ver televisão. E a gente não precisa correlacionar com pesos, sobrecargas, tensões, que mesmo ao longo do tempo não vai gerar, acelerar nenhum processo degenerativo ou as fatídicas hérnias de disco. Isso tudo gira em torno da dor cervical, né? Os estudos sugerem hoje que a dor cervical seja a quarta maior causa de incapacidade física do mundo que atinja os seres humanos. O maior fator de risco é estresse e ansiedade, são as relações psicossomáticas, e a principal ferramenta de prevenção e tratamento é o exercício. Ou seja, é um cenário fértil para o surgimento de dor cervical, o estresse e a ansiedade e o sedentarismo, a falta de movimento. E é essa palavrinha, movimento, que é o que combate os sintomas cervicais. Seja aqueles indivíduos que têm o exercício como uma forma de treinamento físico, de se preparar, de se condicionar para a vida, como se fosse uma relação geral do viver, suportar caminhadas, subidas e descidas, carregar coisas no colo, carregar pesos, empurrar objetos. Nós precisamos nos preocupar constantemente em estarmos funcionais para as nossas atividades da vida diária, nossa rotina de vida, e também nos preparar para aquelas atividades que são eventuais, né? Vou tirar umas férias e vou caminhar, vou subir escadas, vou fazer trilhas, vou carregar peso, para que a gente consiga suportar isso da melhor maneira possível e poder usufruir a partir do nosso corpo aquelas experiências que a gente está tentando ou se propondo a viver. Então o exercício, o movimento, de uma maneira geral, ela é essencial. Mas nós temos uma parcela muito grande de pessoas que não conseguem ter a prática do exercício como rotina, por inúmeros fatores, né? Mas o movimento precisa estar inserido no contexto de vida profissional de todo ser humano.
Então, as pessoas que trabalham muito tempo com o telefone, as pessoas que ficam muito tempo na frente do computador, nós precisamos estar constantemente o quê? Fazendo pequenos movimentos, pequenas trocas posicionais, pequenas trocas posturais, alternando o nosso posicionamento físico diante desses equipamentos ou alternando a posição do equipamento ao nosso corpo em determinados momentos. Não existe uma posição, uma postura mais ou menos adequada. A gente vai pensar sempre na forma mais confortável e alternando ela constantemente. Nós não podemos criar uma ditadura da posição, uma ditadura da postura, né? Aqueles conceitos que de certa forma são ditos como ergonômicos, né? E antes de alguém falar alguma coisa, eu entendo o quão complexo é a ergonomia, mas a forma rígida de posicionar as pessoas na frente do computador e na frente do telefone celular não tem relação com quadros dolorosos. Então a gente pode abrir um pouco essa rigidez ergonômica para cuidados no que se diz respeito à dor cervical ou prevenção de dor cervical, na medida em que as pessoas precisam se movimentar e principalmente controlar os fatores de risco, estresse, ansiedade, as relações psicossomáticas e a falta do movimento ou combater o sedentarismo. Na persistência de quadros dolorosos, dores cervicais irradiadas para a cabeça, dores torácicas, dores na cintura escapular, a gente precisa procurar um profissional capaz de nos ajudar, e esse profissional, ele é o fisioterapeuta, tá? O profissional mais capacitado para trabalhar com o movimento, para nos inserir dentro de um contexto de vida mais adequado, mais saudável, para combater qualquer sintoma de dor musculoesquelética. As dores cervicais, elas estão associadas a alterações estruturais, degenerativas, que atinjam o disco intervertebral, que possa levar a uma hérnia de disco, uma protusão, ou a bicos de papagaio, a estenoses, a diminuição de canais onde passam nervos, em apenas 5% dos casos. E o fisioterapeuta, ele é um profissional muito bem capacitado para realizar um exame clínico adequado para identificar a origem, se possível, dessa dor cervical e qualificá-la, né? Classificá-la em dor cervical específica, quando a gente tem um agente estrutural, uma causa específica sugerindo aquele quadro doloroso, ou quando ela é inespecífica e que a gente não consegue determinar de maneira exata qual é a estrutura ou qual é a relação, se é muscular, se é articular, se é rigidez, falta de mobilidade, falta de treinamento, falta de fortalecimento de um segmento que esteja gerando um quadro doloroso. E isso é importante que a gente fique claro, porque geralmente quando existe um quadro de dor cervical, um quadro de dor física, uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente procura um profissional de saúde e se sugere uma série de exames de imagem para tentar entender a estrutura que está doendo, se existe alguma anormalidade. E essa associação, ela é muito distante da realidade. E as pessoas acabam fazendo muitos exames sem necessidade e até mesmo gerando diagnósticos equivocados que vão levar a condutas terapêuticas equivocadas. Isso gera um custo, seja de saúde pública ou para aquela pessoa, ineficaz, que além de se gastar, não se tem retorno para melhora, tá bem? A gente precisa pensar sempre em educação e saúde, tá? E a gente combate a desinformação com informações de qualidade. Então, hoje os estudos, eles estão aí, né? Estudos inclusive feitos por grupos de fisioterapeutas brasileiros, que são estudos de referência no mundo no que diz respeito a essa temática de posição da cabeça para o uso do celular e dor cervical, principalmente. Isso não tem nenhuma relação com aquele termo test neck, que é o pescoço de texto. Por vezes a gente vê umas informações muito errôneas, gerando uma desinformação, e isso é um problema grave de saúde pública, né? As famosas fake news, onde as pessoas passam a acreditar que aquilo possa ser um problema,
e tentam se adaptar de alguma forma àquilo, né? Gerando crenças, gerando mitos, gerando um desconhecimento na saúde, e isso pode de alguma forma afetar o jeito daquela pessoa viver, isso ter um impacto na sua qualidade de vida e principalmente levar a pessoa a adotar condutas que não sejam saudáveis, tá bem? Então a gente precisa ter um livre uso do corpo e a gente precisa se preocupar principalmente com os nossos hábitos, né? Como eu vivo, como eu controlo meus fatores de estresse e ansiedade, como eu insiro o meu paciente nesse contexto de vida mais adequado para que com o meu tratamento baseado em fisioterapia, terapia manual e exercício e outras condutas, eu possa ser mais efetivo, né? Eu devo falar de mindfulness com meu paciente, sobre yoga, meditação, devo avaliar o impacto do estresse e da ansiedade na qualidade de vida e na geração de sintomas cervicais. São caminhos muito interessantes, tá? Então, você, colega fisioterapeuta, combata a desinformação com empatia, porque às vezes as pessoas que falam coisas inadequadas, elas não são má pessoas, né? Elas precisam de algum grau de orientação, principalmente os nossos pacientes, e que a gente também tenha cautela ao orientar, ao direcionar os nossos colegas fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, psicólogos, seja qual profissional de saúde que for, qual é a melhor forma das pessoas orientarem a população geral ao uso dos eletrônicos, né? Porque isso aqui vem para ficar e a gente precisa se relacionar cada vez melhor com esse equipamento e principalmente baseado em boas informações, né? Boas informações baseadas em evidência, baseadas em ciência, estudos de qualidade, que é a partir disso que a gente constrói uma saúde de qualidade, tá bem? Esse vídeo aqui, ele faz parte do nosso grande projeto aqui do YouTube e de outras tantas plataformas, que é o projeto Descomplicando o Raciocínio Clínico para Fisioterapeutas, que é trazer conceitos gerais, anatômicos, epidemiológicos, etiológicos, de diagnóstico e tratamento das mais variadas condições dos nossos pacientes que chegam para nós, principalmente no que diz respeito às relações traumato-ortopédicas, baseando na evidência e com condutas objetivas, diretas e efetivas, tá bem? Se você não se inscreveu aqui no canal, te inscreve aqui e ativa o sininho do YouTube para você ficar por dentro de todos os vídeos quando eles forem pro ar. Até o próximo.